Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Quem estiver online, se estiver me ouvindo bem, digite aqui no chat, só para a gente confirmar que o volume está ok. Boa noite, Eliane. Boa noite, Nathalie. Ótimo. Nós já vamos iniciar. Eu gosto sempre de deixar 2 ou 3 minutinhos depois do início para o pessoal conseguir entrar, se ajustar. Hoje a gente vai falar sobre o Vedapulse. Esse é um webinário direcionado tanto para profissionais da medicina oriental, medicina chinesa, medicina ayurvédica, como também das medicinas ocidentais, integrativas, quem trabalha com reiki, medicinas holísticas em geral, e também pessoas que têm afinidade com esses conhecimentos. Mesmo que não seja um praticante da área, só de você ter interesse, você vai perceber que o Vedapulse pode chegar até você e trazer muito benefício para a sua vida. Eu vou aproveitar quem já está na sala e dar algumas explicações, orientações iniciais de como que eu vou conduzir esse webinário. Esse webinário está dividido basicamente em 2 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre alguns módulos do sistema. Olá, Rodrigo. Boa noite, querido colega. Como é que está, meu amigo? E na primeira parte eu vou falar sobre alguns módulos, mas para a gente não se estender muito dentro desses módulos, eu já vou entrar com o caso clínico. E aí a gente vai explicando os outros módulos já dentro do caso clínico. Eu vou deixar claro aqui que nós não estamos falando sobre todos os módulos do Vedapulse. O Vedapulse possui muitos módulos. Se a gente fosse falar sobre todos eles, levaria um final de semana inteiro. Então, como a ideia aqui é que esse webinário tenha a duração de 50 até 90 minutos, né, dependendo das perguntas, então eu vou fazer como? Eu vou ir apresentando, se vocês tiverem dúvidas, podem ir digitando as dúvidas aqui no chat. Se for o caso, eu respondo no chat mesmo, ou a gente deixa para responder no final, para não perder a linha de raciocínio. Tá? Então, são 9h03, eu vou dar início à apresentação. Então, novamente, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Rota, eu sou formado em psicologia, em medicina chinesa e em neurologia pelo Hospital Albert Einstein. Eu vou explicar um pouquinho como é que foi essa minha formação, por que eu segui essa linha, porque quando eu me formei em psicologia, eu percebi que muitas questões que eu tinha em relação ao funcionamento do organismo e as relações da fisiologia com a mente não haviam sido esclarecidas no curso. Então, eu fui atrás de uma pós-graduação em neurologia no Hospital Albert Einstein e aprendi bastante sobre neurologia lá, mas ainda continuei com algumas questões sem resposta. E na medida em que eu busquei o tratamento para mim mesmo, com as medicinas orientais, eu comecei a encontrar as respostas que eu tanto buscava, então eu passei a estudar a medicina chinesa, começando o curso de acupuntura no ETOSP, e posteriormente fiz vários outros cursos, eu coloquei aqui só os principais, que são os que eu mais uso hoje, que é a acupuntura e a fitoterapia chinesa, as fórmulas magistrais chinesas. E atualmente eu tenho uma clínica, que se chama Salus Praxis. Aqui nessa clínica a gente utiliza o Vedapulse e faz tratamentos com as medicinas orientais, as fórmulas magistrais chinesas. E também temos uma empresa de representação comercial, tá? Aqui a Jéssica, minha sócia, que mora na Itália, e que foi a responsável por me apresentar o Vedapulse. Então, se a gente está aqui hoje falando sobre o Vedapulse, em parte é graças a Jéssica. Muito obrigado, Jéssica, que conheceu essa tecnologia lá na Itália e trouxe para cá. A gente começou a desenvolver essa parceria com a Vedapulse e hoje estamos trazendo esse equipamento para o Brasil. Esse equipamento ele foi criado por um russo, Dr. Oleg Sorkin, que ele é PhD médico, especialista em fisiologia humana. Ele já estuda há muito tempo
a parte de fisiologia, bioeletrografia. Então, ele tem muitos artigos publicados, né? Ele é PhD na área, ele é professor de uma universidade, uma faculdade de medicina lá na Rússia, eles são da Nova Sibéria, e ele é o fundador da Bioquivante, que é a fábrica que produz o Vedapulse. Eu estou falando um pouquinho do Dr. Oleg para dar um pouco de embasamento para vocês entenderem que não foi um equipamento criado por médicos orientais. Pelo contrário, a formação inicial do Dr. Oleg é em fisiologia em medicina ocidental. Foi conforme ele foi estudando, e a gente vai falar um pouco disso aqui, ele foi estudando a cardiointervalografia, que ele foi compatibilizando com os conhecimentos das medicinas orientais, e tudo foi fazendo cada vez mais sentido. Então, vamos falar rapidinho sobre o Vedapulse. O que o Vedapulse te permite fazer? O Vedapulse, em termos gerais, ele vai te permitir fazer uma avaliação do estado funcional do seu paciente. Então, você vai ter uma visão integrada do seu paciente que dificilmente qualquer profissional conseguiria ter com esse grau de especificidade e de amplitude. São muitas informações que o Vedapulse fornece. E com todas essas informações, ele permite que você crie programas de tratamento e reabilitação. Isso tudo tem módulos específicos para os programas de tratamento e os programas de reabilitação. Tudo baseado nas medicinas integrativas e nas medicinas holísticas, que são principalmente a Ayurveda e a medicina chinesa. A Ayurveda, para quem não conhece, é a medicina indiana e a MTC é a medicina tradicional chinesa. Se você é praticante de Ayurveda, hoje você vai aprender um pouco mais sobre a medicina chinesa, e se você é praticante de medicina chinesa, hoje você vai aprender um pouco mais sobre a Ayurveda e entender como que elas estão correlacionadas. Então, o Vedapulse, como eu havia dito, ele vai te permitir fazer uma análise do organismo como um todo. Essa é a forma de observação do ser humano das medicinas orientais. A medicina ocidental, ela é bem mais específica, ela olha as partes. Nas medicinas orientais, a gente tende a olhar o todo. Para quê? Para entender quais são os padrões de desarmonia e, com foco na homeostase, que é o reequilíbrio interno, a gente faz as intervenções com base na desarmonia, buscando restabelecer a homeostase. E, por reflexo, os sintomas desaparecem. Então, a gente colhe sim os sintomas, a gente dá importância para os sintomas, mas não a nível de tratamento final. O objetivo do tratamento é reestabelecer a homeostase e não fazer simplesmente o sintoma desaparecer, como fazem, por exemplo, a grande maioria das medicações alopáticas. Tudo bem? Então vamos em frente. Eu vou explicar agora um pouco sobre como funciona, qual que é a base teórica e metodológica do Vedapulse. Não é simplesmente um achismo, né? Já passaram pelo mundo aí muitos equipamentos que falavam que mediam isso ou mediam aquilo, mas não tinha uma base científica forte. Por isso esses equipamentos acabaram não vingando, vamos dizer assim. Contrariamente ao Vedapulse. O Vedapulse ele tem uma base teórica e metodológica muito sólida. Então, ela se inicia na teoria dos sistemas funcionais. Piotr Anokhin, é um nome russo, talvez eu não esteja pronunciando adequadamente, mas ele criou essa teoria dos sistemas funcionais. Ele trabalhou, por exemplo, junto com Pavlov, com Luria. Para quem estuda psicologia e neuropsicologia, sabe que esses nomes são bem relevantes, porque eles que criaram as bases da neuropsicologia. E todos eles trabalharam junto com esse biólogo que criou essa teoria dos sistemas funcionais, que é conhecida como a ponte metodológica entre a neuropsicologia e a fisiologia humana. E o que ele fala? Ele desenvolveu de uma outra maneira a ideia de reflexo, não se importando tanto com a localidade do reflexo, mas sim com o circuito completo, o circuito neural completo. Então, ele começou a entender que os reflexos eles têm funções adaptativas. Tanto quando você vai se adaptar a uma situação no meio externo, como, por exemplo, se a gente pegar uma situação onde a pessoa se encontra em estado de risco, o organismo vai começar a produzir mais adrenalina, mais cortisol, para que ela possa lutar ou fugir. Isso seria uma reação, um reflexo relacionado ao meio externo. Só que o organismo faz isso com tudo que acontece internamente também. Então, o organismo se reajusta às necessidades dos órgãos e dos sistemas funcionais.
Então, a coisa vai nesse sentido. Por quê? O organismo se reajusta buscando a homeostase. Novamente, essas sempre foram as bases das medicinas orientais. Então, dentro de uma visão sistêmica, essa teoria ela vai contrabalancear essa ideia de localidade do estímulo, que seria o sintoma, em contraponto à origem do desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que o seu organismo é uma cidade. E em determinado local da cidade começam a aparecer pragas, ratos, baratas, numa determinada região da cidade. A visão mais imediatista, que acaba sendo a visão sintomática, seria criar um veneno para matar essas baratas, esses ratos. Só que isso não responde à pergunta, de onde estão vindo essas baratas e esses ratos? E esse é o foco das medicinas orientais, esse é o foco do reestabelecimento da homeostase. É estabelecer uma visão ampliada, mais distante, looking at the big picture, como dizem os americanos e os ingleses, dando um passo para trás e enxergando que talvez esses ratos e essas baratas estejam vindo de uma fábrica de alimentos em outro lugar da cidade. Então, o Vedapulse vai ajudar a gente a fazer isso com o organismo. Às vezes a pessoa vai chegar para você com uma cefaleia, com uma gastrite, com algum problema de pele, uma insônia. E a ideia não é resolver só esse sintoma, é também resolver esse sintoma, mas entendendo de onde ele veio e corrigindo o desequilíbrio na base. Então, a teoria dos sistemas funcionais vai nesse sentido. E qual que é a metodologia do Vedapulse? A metodologia do Vedapulse é a cardiointervalografia. Esse é um termo bem novo, apesar de ele já estar validado desde 96 pela Sociedade Norte-Americana de Eletrofisiologia. E o que ele significa? A gente está acostumado, quando vai falar de exame do coração, com o eletrocardiograma, certo? O que o eletrocardiograma faz? Ele mede cada pulso cardíaco em 5 pontos do corpo. E fazendo a mesma analogia que o Dr. Oleg usa, olhar para um eletrocardiograma é como você está dentro de uma floresta olhando para uma joaninha no tronco de uma árvore. Tá? É isso que o eletrocardiograma vai te mostrar, o detalhe do detalhe do detalhe. E o que a cardiointervalografia faz? A cardiointervalografia, ela analisa uma outra coisa. O pulso cardíaco de uma pessoa saudável, ele é constante. Ele é retinho, bonitinho, sem muitas variações, que a gente vai entender daqui a pouco quais são as variações. E na medida em que vão surgindo demandas internas e demandas externas, o pulso cardíaco ele precisa se adaptar para enviar energia para diferentes locais do organismo. Como a gente usou lá no exemplo, de repente você está numa situação de risco, vai enviar mais energia lá para a suprarrenal, para produzir mais adrenalina, mais cortisol. Então essa é uma reação do coração, do pulso cardíaco. O coração emite um pulso eletromagnético e que é direcionado para determinadas regiões do corpo que estão em desequilíbrio. Isso faz com que o pulso não seja constante. Vamos supor que o pulso da pessoa dure 1 segundo, 1000 milissegundos. Da pessoa saudável. Esse pulso se mantém. A cada 1 segundo, o pulso bate. O que a cardiointervalografia faz é analisar essas microvariações. Quando um pulso vai durar 1000 milissegundos, outro vai durar 900, outro vai durar 950. E a partir daí, a partir dessa medida, vai se criar um outro gráfico, que é o gráfico dessas variações e das frequências eletromagnéticas. A gente vai ver cada uma delas, medida em hertz, divididas em 3 sistemas regulatórios funcionais. Essa primeira parte da apresentação ela é bem técnica, eu estou usando termos mais relacionados à fisiologia, mas é para dar o embasamento de como funciona o Vedapulse. Então o Vedapulse ele gera um diagnóstico psicofisiológico baseado nos conceitos das medicinas orientais. O que aconteceu? Na medida em que eles começaram a analisar esse novo gráfico da cardiointervalografia, eles dividiram em 3 partes e viram que aquilo encaixava perfeitamente com as teorias da medicina chinesa e da medicina ayurvédica. E hoje ele é um equipamento que, por exemplo, é utilizado pelo Dr. Vasant Lad, que é uma das referências em medicina ayurvédica lá na Índia. E o Vedapulse ele possui o CE Mark, que é um selo de segurança elétrica reconhecido nos Estados Unidos e na Europa. Tá bem? Eu não vou me aprofundar mais
nessa parte técnica, tem bastante conteúdo no próprio site da Vedapulse, para quem tiver mais curiosidade. A ideia é só que vocês entendam que existe uma base metodológica forte e reconhecida pela comunidade científica que sustenta os resultados que vão ser apresentados por esse equipamento. Como funciona o procedimento? O procedimento para realização do Vedapulse funciona da seguinte maneira. Ele precisa ser realizado nas primeiras horas da manhã. A pessoa pode tomar café. Eu tenho percebido que não é legal quando a pessoa consome muita cafeína, isso altera o resultado do exame, então eu tenho recomendado que a pessoa não tome café. Pode se alimentar normalmente, mas não tome café preto. Não pratique atividade física antes do exame, isso também pode alterar. Não é uma recomendação da fábrica, mas eu estou agregando aqui nos exames que a gente vem fazer na clínica. E aí, 1h30, 2 horas depois desse café da manhã, a pessoa vem fazer o exame. Ela vai ficar em posição de repouso, pode ser sentado ou deitado, em silêncio, não pode falar. Fazer a respiração normal, não é recomendado que a pessoa entre em estado de meditação, altere a forma de respirar, que ela fique normal. Se você for fazer o exame, você fica do jeito que você está agora, por exemplo. Posição relaxada, sem se mexer e sem falar. E é um exame bem longo, como vocês podem ver aqui no slide, né? Ele dura entre 5 e 10 minutos. Então, só com esse período de 5 a 10 minutos já é possível fazer a captação da informação necessária para gerar toda a infinidade de resultados que vocês vão começar a conhecer a partir de agora. Então, essa aqui é a primeira tela de resultado que o Vedapulse vai apresentar para a gente. Aqui vocês podem ver um eletrocardiograma, que é o eletrocardiograma que a gente conhece mesmo. Mas o que a gente vai usar, de fato, é a cardiointervalografia. Então, que é esse aqui embaixo, que tem a ver com a variação em milissegundos e em hertz também. A partir das análises do cardiointervalograma, como eu falei, eles começaram a dividir a cardiointervalografia em 3 grupos, 3 sistemas regulatórios, 3 sistemas funcionais. E quais que são esses sistemas? Dependendo do padrão da cardiointervalografia, a gente vai conseguir identificar qual sistema que está atuando ali. Então, funciona da seguinte maneira. As ondas menores do que 0,04 Hz e que tem uma duração de 30 segundos, porque são ondas de frequência bem baixa, elas representam o funcionamento do sistema nervoso central. As ondas e esse sistema nervoso central, depois eles foram percebendo, analisando as teorias das medicinas orientais, que ele está relacionado ao que se chama na medicina ayurvédica de dosha vata. Em seguida, vem ondas com uma frequência um pouco mais alta, entre 0,04 Hz e 0,15 Hz, com uma duração de 10 a 30 segundos para variação e que representa o funcionamento do sistema nervoso simpático. Se a gente olhar pela medicina chinesa, o sistema nervoso simpático, ele corresponde ao que a gente chama de yang, que é a energia de ação, a energia para fora, a energia de realização. E as ondas mais altas, entre 0,15 Hz e 0,4 Hz, que tem duração de 2,5 segundos. Ah, tá ao contrário aqui, tá? Ah, não, é isso mesmo. De 2,5 segundos a 6,6 segundos, então são ondas rápidas, elas representam o funcionamento do sistema parasimpático, que é esse sistema que está ligado ao relaxamento. E também na medicina ayurvédica está relacionado ao kapha. Então, o intermediário ali, o yang, seria o pita, dosha pita, e o parasimpático, que é o yin, é o dosha kapha. A gente vai começar a destrinchar tudo isso, como faz a metodologia das medicinas orientais mesmo, da filosofia oriental. A gente fala do todo e depois a gente vai falando das partes. Ao contrário do que faz o raciocínio, a lógica de pensamento abstrato do mundo ocidental, onde a gente fala das partes e é parte, até montar o todo. Lá no Oriente eles fazem o contrário. Então começa do todo e aí vai separando em partes. Ok? Então essas seriam as 3 macropartes, que é o sistema nervoso central, sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, isso que vai ser apresentado numa segunda tela para a gente,
que é a representação gráfica desses 3 sistemas, a distribuição deles dentro de cada pessoa. Então, todos nós temos esses 3 sistemas funcionando dentro de nós. E aqui a gente vai poder ver as proporções, aonde que o biopotencial, você tem uma carga elétrica dentro de você nesse momento. Aonde que essa carga elétrica está concentrada? Ela está mais concentrada no sistema nervoso central? Ela está mais concentrada no sistema simpático? Ela está concentrada mais no parasimpático? Essas perguntas e essas respostas vão trazer muita informação para o direcionamento que a gente vai dar para o tratamento, tá? Eu vou começar a fazer uma análise da direita para a esquerda. Aqui, se vocês observarem, está escrito aqui TP, Total Power. Esse é o total do potencial energético, do biopotencial dentro da pessoa. Então, seria a soma desses 3. Esse número aqui, ele é considerado adequado, seria a quantidade de Ti, a quantidade de prana disponível dentro da pessoa. E ele é considerado adequado quando ele está entre 1.500 e 3.000. Esse seria o mais adequado, o ideal. Mas a gente considera também normal entre 1.000 e 4.000. Abaixo de 1.000, que é a maioria das pessoas, a gente vai encontrar entre 750 e 1.000, representa uma pequena deficiência de energia. Então, só com base nesse parâmetro, a gente já consegue dar algum direcionamento para o tratamento. Se está abaixo de 1.000, entre 750 e 1.000, ou até abaixo de 750, não adianta você querer ficar fazendo intervenção com acupuntura num primeiro momento. Colocar um E36 até vai ajudar, mas essa pessoa não tem energia dentro dela suficiente para você manipular. Então, o ideal, nos casos onde o Total Power está abaixo de 1.000, é que você comece o tratamento com tônicos de energia. Ervas, vai usar ginseng, vai usar dangui, usar astragalos, que eu gosto bastante, ganoderma. São ervas que vão ajudar a aumentar o potencial energético dentro da pessoa, para aí, então, você começar a manipular a energia, tá? Aqui, como a gente havia dito, então, o representado sistema nervoso central, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. No caso dessa pessoa aqui, dá para perceber já uma concentração de energia aqui no vata e no pitta, que seria o sistema nervoso central e o sistema nervoso simpático. Quando o sistema nervoso central está com mais de 50% da energia do organismo concentrada nele, isso indica um grau de estresse alto. Significa que o organismo está lutando para sobreviver, para o coração não parar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você está lá no seu trabalho, fazendo as suas coisas, ou você está descansando na sala da sua casa, e de repente você começa a sentir um cheiro de queimado. Você começa a ver uma fumaça saindo, tem alguma coisa pegando fogo. Você não para de fazer tudo o que você está fazendo e vai lá ver o que é? Nesse caso, essa emergência é o que a gente está falando de mais de 50% de energia concentrada aqui no sistema nervoso central. Se, só olhando para essa tela, você pega a pessoa com mais de 50% de energia aqui, o organismo dela está em estado de estresse, lutando para sobreviver, para o coração não parar. Tudo bem? Então, essas são só as 2 primeiras telas, tá? Tem muito mais coisa pela frente. Então, a divisão que foi feita, como eu falei, que é o Vata, Pitta, Kapha, esse aqui é um exemplo bem simples de uma pessoa com úlcera gástrica. Então, a gente vai conhecer melhor esses outros módulos, eu vou apresentar daqui a pouco, mas olha aqui, ó, a frequência que está no topo, que está aumentada, essa frequência eletromagnética específica, ela está relacionada ao estômago. Então, ela está num estado de estresse máximo aqui. Isso representa que tem alguma coisa errada com o estômago. É uma prova de que essa pessoa está com problema estomacal grave. No caso dessa pessoa aqui, uma úlcera. Então, o que o Vedapulse faz? Ele agrupou, o Dr. Oleg criou um algoritmo onde ele analisa frequência por frequência e ele sabe qual frequência está relacionada a qual sistema funcional. E a gente vai ver que pela medicina ayurvédica, pela medicina chinesa, a gente faz agrupamentos. Então, a gente consegue chegar em síndromes. Para quem já estuda essas medicinas, isso é bem conhecido já. Esse aqui foi só um exemplo de uma úlcera, por exemplo. Aqui no módulo Constitution, esse é um dos módulos principais. Então, o módulo principal que todo mundo adquire é o módulo acadêmico. Esse aqui que vai ter o espectro, que vai ter o HRV, a cardiointervalografia, esse módulo aqui.
e já vai trazer uma série de informações que a gente vai ver no caso clínico. Daí o segundo módulo que vem é o módulo Balance. Esse módulo vai mostrar exatamente como está o estado de relação entre esses doshas. E isso vai ser muito importante para a gente, já vou explicar por quê. Então, continuando os estudos com a medicina ayurvédica e a medicina chinesa, a Vedapulse percebeu que o sistema nervoso central ele está relacionado ao dosha Vata, que está relacionado àquele eixo inferior dos 5 elementos, que é o metal e a água. Então, meridiano do pulmão, do intestino grosso, da bexiga e dos rins. O Pitta está relacionado a outro eixo, que é o eixo madeira-fogo. Então, ele envolve quem? O coração, o intestino delgado, o fígado e a vesícula biliar. Esse aqui é o Pitta. E o Kapha, que é correlacionado ao sistema imunológico, então a gente tem aqui o sistema nervoso, sistema endócrino, tá? E o sistema imunológico. No sistema imunológico, que é o Kapha, a gente tem o outro eixo, o outro lado, que seria o eixo fogo-terra. Então, ali, não com o coração e com o intestino delgado, mas com o pericárdio, com o triplo aquecedor, o baço e o estômago. Tudo bem? Então, aí a gente ainda está na visão geral, a gente vai aos pouquinhos destrinchando. Então, olha que interessante. Só com base nessa tela aqui a gente tem, por exemplo, um Vata agravado, certo? A gente vai entender aqui esses parâmetros, mas quem está no topo é o Vata. Os outros dois estão aqui abaixo. Então, essa pessoa é a que a gente consideraria padrão Vata de constituição. Então, ela tem o quê? Uma deficiência de Ti. É o que se espera dessa pessoa. E a gente já pode dar esse diagnóstico de cara. A gente sabe que quem trabalha com medicinas orientais, dificilmente você fecha o diagnóstico de uma pessoa só com deficiência de Ti. Sempre tem alguma coisa a mais, uma estagnação aqui, um acúmulo ali, uma deficiência de um órgão. Então, por aqui a gente vai ter um primeiro diagnóstico, uma base. Então, vai ser o começo, a origem do desequilíbrio, o desequilíbrio numa visão mais geral. E aí a gente vai aprofundando e fazendo o diagnóstico diferencial com os outros módulos. Dentro do módulo Constitution, existe esse outro módulo que se chama Main Índices. Esse módulo é bastante interessante. O que ele significa? Tem só uma coisa que eu vou adicionar aqui. No Total Power, eu só falei sobre a deficiência, né? Abaixo de 1000. Quando o Total Power está acima de 6.000, acima de 4.000, você só vai encontrar em esportistas, pessoas que praticam muita atividade física, que tem um grau de energia maior dentro de si. Acima de 6.000 já é estado de estagnação. Essa pessoa tem muita energia dentro dela, mas essa energia está parada, está estagnada, ela não está usando. Provavelmente, nesses casos, já tem uma disfunção de tireoide, tá? E um excesso de Kapha e de Pitta. E para tratamento, a gente vai usar ervas adstringentes dessa pessoa que está acima de 6.000. Para começar a quebrar essas estagnações. Se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo aqui, eu vou respondendo na medida em que eu vou passando de um slide para o outro. Então, falando sobre aqui os índices principais, né, os main índices. O que esses índices mostram para a gente? Esses índices são muito bons, porque eles vão ajudar a gente a ter, mais uma vez, uma visão geral, só que agora específica em outros ângulos de visão. Então, aqui no Health Level, o que é esse Health Level? O Health Level é a capacidade metabólica do organismo. Então, é o quanto que o organismo está sendo capaz de metabolizar tudo que ele precisa metabolizar. A gente pode considerar ele como o detox system. Quanto que o seu organismo está conseguindo se desintoxicar. Tá? Aqui, entre 75 e 100, quando o índice está aqui dentro, a gente vai considerar que ele tem uma microbiota intestinal equilibrada, ajustada. Tá? É o ideal, que a gente espera que o nosso paciente esteja aqui. Se o nosso paciente estiver entre 50% e 75%, já acontece que ele tem um pequeno acúmulo de toxinas, o que na medicina ayurvédica eles chamam de AMA. Então já tem um pouquinho de acúmulo de AMA. E algumas inflamações sistemáticas. Então, para tratar essa pessoa, você vai precisar ajudar os sistemas de desintoxicação dela, especialmente o rim e o fígado, tonificar esses dois sistemas, seja com acupuntura, seja com ervas. Abaixo de 50%, essa pessoa já tem um acúmulo significativo de toxinas.
Então, antes de você começar a fazer o tratamento, você precisa desintoxicar essa pessoa, tá? Então, você vai tonificar rim, vai tonificar fígado, pode dar água com gengibre para ela tomar e, se possível, que a pessoa faça jejum, porque o jejum ajuda a desintoxicar o organismo. O que é postulado pelos criadores do VedaPulse em relação ao coronavírus, por exemplo, é que a pessoa que está aqui entre 75% e 100%, ela não vai ter complicações com o coronavírus, ela vai passar como uma gripe. Abaixo de 75%, até 50%, ela vai ter algumas complicações e abaixo de 50%, provavelmente o caso vai ser bem complicado. Tudo bem em relação a esse módulo? Aqui a capacidade metabólica. E aí a gente vem para o segundo índice, que é o OJAS-COST, que é o Adaptation Level, que está relacionado ao sistema imunológico. Então, aqui dentro, entre 30% e 50% é um sistema imunológico equilibrado. Entre 15% e 30% é um sistema imunológico muito forte, tá? E que pode estar em ação também. Abaixo de 15%, já existe uma deficiência de CAFA, uma deficiência do sistema parasimpático. Aí a gente vai começar a entrar no entendimento também do sistema linfático, por exemplo, não está funcionando bem. Essa pessoa, ela está em estado de exaustão. Aqui, acima de 50%, provavelmente ela já está combatendo alguma doença. Já tem alguma infecção viral ou bacteriana. E aqui, acima de 50%, a gente já considera deficiência de Pitta ou de Kapha, de Vata. Abaixo desse aqui, um outro índice, que é o Prana-Cost. O que é o Prana-Cost? É a velocidade do metabolismo. Quanto mais alto o seu metabolismo, mais rápido você está envelhecendo. Tá? Então, eles consideram como taxa de envelhecimento. No caso dessa pessoa aqui, está adequado. Tá? Também, a gente pode interpretar como a capacidade de oxigenação e circulação dentro da pessoa. Se tiver muito acelerado, está tendo desgaste. Se tiver muito deficiência, ela não está conseguindo metabolizar tudo. Então, estão todos interrelacionados, esses itens. E, por último, o stress level, que é o grau de estresse oxidativo, estresse psicossomático. Entre 0 e 30%, aí a pessoa pode pensar, então se tiver entre 0 e 30 é o ideal. Não, entre 0 e 30 não é o ideal. A pessoa está manifestando estresse oxidativo se estiver aí embaixo. Tá? Por quê? Porque ela está com deficiência do CAFA, do sistema parasimpático. O ideal é que ela esteja entre 60 e 200. Entre 60 e 200, ela está conseguindo controlar as reações psicossomáticas dela e não está gerando radicais livres, que é o caso do estresse oxidativo. Acima de 200, entre 200 e 500, já existe um estresse compensatório. Então, ela já tem algumas reações psicossomáticas no organismo dela, que geram algumas inflamações e alguns desequilíbrios. Acima de 500, ela está em pleno estado de estresse oxidativo. Tá? Essas pessoas acima de 200, acima de 500, elas precisam de ervas calmantes, pontos de acupuntura calmantes. Então, você vai usar pericárdio 6, usar C7, eu gosto de R1, que acalma bastante também, às vezes VC17, e ervas, eu gosto bastante do Swanzal. Eu percebo que tem um resultado muito bom e algumas pessoas, o Swanzal, o Gancal, que é o Alcaçuz, enfim, vai variar tudo de acordo com o diagnóstico final que a gente vai chegar. Então, esse é o módulo Main Índices. E a gente vai falar aqui do módulo Veda Genetics também, que é bastante interessante. A gente acaba não tendo contato com isso nas medicinas orientais e até mesmo nas medicinas ocidentais é uma área bem específica. Eu não sou geneticista, não sou especialista nessa área, mas como eu já estudei um pouco de neurologia e algumas outras coisas, eu vou colocar a minha visão sobre o assunto. Então, a gente vai usar como base para análise do Veda Genetics a epigenética. O que é epigenética? São as relações entre as manifestações fenotípicas do DNA e os hábitos, comportamentos e cultura. O que isso significa? Que você tem um gene que está lá dentro de você para fazer uma determinada função. E essa função, ela vai ser realizada não só com base no gene, mas com base em todos os seus hábitos, comportamentos e a cultura na qual você vive. Tá? Então, o que acontece? É possível fazer uma manipulação dos genes através de hábitos, comportamentos e cultura.
Então, dependendo do estilo de vida e das práticas de saúde que essa pessoa tiver, ela vai conseguir controlar os polimorfismos genéticos. O que são os polimorfismos genéticos? Quando um gene começa a fazer uma função que não é a dele, ou melhor, quando ele começa a não fazer a função dele. Vamos supor, um gene que o MTHFR. O que ele faz? Ele controla, uma das coisas que ele faz é controlar a função vascular. Se ele está em estado de polimorfismo, que é muito comum, a pessoa começa a ter desequilíbrio vascular, começa a ter pressão alta, começa a ter cardiopatias. Então, o objetivo aqui da nossa terapia genética, com o Veda Genetics, é controlar os polimorfismos genéticos. E a gente tem parâmetros específicos para isso, que a gente vai olhar nesse caso que eu vou apresentar agora. Tudo bem? Está sendo muita informação? Estão conseguindo processar? Eu falo bem rápido e às vezes a pessoa não consegue acompanhar muito bem ou fica alguma coisa em aberto. Fiquem à vontade para encaminhar perguntas aqui pelo chat. Agora, pelo caso clínico, vai ficar um pouco mais fácil da gente ver na prática como que o Veda Pulse funciona. Ok, então vamos em frente, se está dando para acompanhar. Vamos entender esse caso clínico. Eu vou fazer invertida. Eu vou fazer invertida a apresentação desse caso clínico, que normalmente a gente faz como? Apresenta a queixa da pessoa, né? A anamnese, a pessoa chegou aqui no consultório, falou isso, isso e isso, a gente fez o exame e deu aquilo. Eu vou fazer o contrário, que é como eu tenho feito, porque como eu estou trazendo o Veda Pulse para o Brasil, eu falei, eu preciso ver se esse negócio funciona mesmo. Então eu vou fazer o contrário. Eu vou analisar a pessoa e depois eu compatibilizo. E vou ver se bate a informação. Os diagnósticos batem. Eu vou fazer os diagnósticos separadamente e vou ver se os diagnósticos batem. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou inverter. A gente vai, através do Veda Pulse, tentando entender qual é a síndrome da pessoa. E aí depois, no final, eu vou colocar na anamnese que eu fiz, que a gente vai entender tudo que a pessoa falou, que apresentou. E aí vocês dizem se fez sentido ou se não fez. Então vamos lá, aqui é o HRV da pessoa, a cardiointervalografia dela. Só de bater o olho aqui, nessa cardiointervalografia, pelo padrão de onda, já dá para a gente imaginar aqui alguma coisa mais no sentido do Vata, do sistema nervoso central mais ativado. Quando a gente fala de Vata, eu trabalho aqui na minha clínica bastante com tipologia constitucional. Então eu, como estudei bastante isso, eu sou capaz de bater o olho na pessoa e já definir qual é o tipo constitucional dela. Por aqui, pela cardiointervalografia, também dá para fazer isso. Porque o Vata é o eixo metal-madeira. Então, está ligado ao ar, ao metal, e ao éter, que é a madeira. Então, é o padrão constitucional dessa pessoa. Ela está dentro desse eixo, aqui pela minha visão. O Pita seria o elemento fogo. A pessoa elemento fogo. E o Kapha são as pessoas tipo terra ou tipo água, que é o outro eixo. Então, batata, tá aqui, ó. O Kapha, aliás, o Vata agravado da pessoa. Frequência cardíaca, 72 batimentos por minuto. Total Power 1.305, ela está um pouquinho abaixo do parâmetro ideal, que seria 1.500, mas a gente ainda vai considerar normal, é uma pessoa que tem energia suficiente dentro dela. Very Low Frequencies. Very Low Frequencies é o Vata, que é o sistema nervoso central, elementos ar e éter. Olha aqui. Então, aqui é bem interessante esses dois gráficos que ele entrega para a gente, que vão mostrar o quê? A divisão da energia. Olha aqui. A energia dividida em 3 partes. Mais de 50% está concentrado no sistema nervoso central. Essa pessoa está em estado de estresse. O organismo dela está lutando com muita força para manter essa pessoa em equilíbrio. Quando a gente olha esses outros dois, o gráfico só dos dois, no fundo a gente está olhando aqui para o Yin e o Yang. Então, essa pessoa tem um pouquinho de deficiência de Yin em compensação ao Yang. O Yang um pouquinho mais agravado, uma pessoa um pouco mais agitada. Fácil, não é? Aqui, só por essa tela inicial, é um pouco complexo, Letícia, mas é uma questão da gente se habituar, é uma visão integrada. Para quem fez formação em medicina chinesa, tem algumas pessoas que fizeram formação em medicina ocidental e depois em medicina chinesa.
Então, o que é bem difícil da pessoa conseguir compatibilizar todas essas informações dentro dela. E para quem estudou só medicina oriental, fica difícil entender esses termos. Então, gera um pouquinho de ajuste na cognição, mas com o tempo vocês vão perceber que é muito prático olhar para isso daqui e começar a tirar conclusões. Então, aqui a gente já tem algumas conclusões. Essa pessoa está com o sistema nervoso central hiperativado, muito ar no sistema dela, e um pouquinho de deficiência de Yin. Eu vou misturando os termos da medicina chinesa com os termos da medicina ayurvédica, porque eu já estou estudando isso há algum tempo. A minha formação principal é em medicina chinesa. Eu estudei a medicina ayurvédica para entender o Veda Pulse. E acabou que fez muito sentido. Aqui no próprio módulo acadêmico, que é o módulo básico, qualquer pessoa que adquire o Veda Pulse vai ter esse módulo, já vai ser apresentado um bom resultado aqui. Então, o que está sendo apresentado aqui? Frequência cardíaca normal, possibilidade de adaptação do organismo está reduzida, baixo nível de potencial de recuperação, de potencial de mobilização, centralização da gestão do ritmo, que é justamente aquela concentração no sistema nervoso central, índice de tensão transitória nos sistemas reguladores, então ela está ali no limite. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver isso daqui a pouco no próximo módulo, o índice de estresse. E tem um esgotamento significativo do quê? Da formação de urina, o metabolismo de água salgada, a regulação nervosa das funções viscerais, as funções vegetativas, por isso que ela está com muita energia concentrada lá no sistema nervoso central. Então, o sistema vegetativo dela, vamos entender que as funções vegetativas dela estão precisando de muita atenção para funcionar. É algo que no ser humano saudável, você não precisa dedicar tanta energia do seu organismo para fazer o básico. O organismo dela está dedicando muita energia para fazer o básico. Então, ela não está conseguindo regular as funções viscerais, ela tem uma endocrinopatia. E uma deficiência aqui da função da vesícula biliar. Ao longo dos próximos módulos, a gente vai começar a entender melhor por quê. O módulo Main Índice está mostrando que ela está conseguindo ter um metabolismo legal, apesar de tudo. Ela está num estado aqui já transitório, né? Já está entrando num estado de inflamação, o sistema imunológico está levemente tensionado. O metabolismo está adequado, um pouquinho baixo, tendendo a ficar baixo, mas está adequado. E o estresse oxidativo psicossomático está controlado. Ok, essa pessoa não está... Isso aqui é muito importante a gente entender, esse módulo aqui, para entender a foto imediata da pessoa. Se está muito complicada a situação e precisa de uma intervenção mais forte no primeiro momento, ou se dá para fazer as coisas com um pouco mais de calma, ou se tem que dar ênfase em algum lugar específico. Às vezes tem que dar ênfase aqui no sistema imunológico, às vezes precisa dar ênfase aqui no estresse, às vezes aqui no metabólico. Então, esse módulo dá essa visão mais geral. Padrão de constituição dela. É uma pessoa Vata-Pitta. Isso que foi identificado nela. Padrão Vata-Pitta. O padrão Vata-Pitta, ó, e o Vata já está tendendo aqui ao excesso. O vermelho, aqui é o excesso. Tá? E o amarelinho é a deficiência. Aqui é uma tendência intermediária ao excesso, aqui é um excesso explícito. E aqui deficiência, aqui adequado, aqui uma tendência à deficiência. O padrão Vata-Pitta indica, pelas instruções da fábrica e os conhecimentos do Dr. Oleg, que corresponde à deficiência de sangue. Então, já deixa anotado aí, padrão principal dessa pessoa, deficiência de sangue. Vamos entender o que essa deficiência de sangue está fazendo com ela e da onde vem essa deficiência de sangue. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo das medicinas orientais. Como eu falei, a medicina ocidental ela vai entrar na floresta, vai olhar a joaninha no tronco da árvore. A medicina oriental vai pegar um helicóptero e vai andar por cima da floresta, para entender. É isso que a cardiointervalografia faz, é uma visão bem mais geral. O eletrocardiograma olha lá dentro. A gente vai olhar o geral e vai entender qual que é o padrão de desarmonia. Começando, nesse caso aqui, pelo entendimento de que essa pessoa tem uma deficiência de sangue. Essa é a primeira coisa que a gente vai colocar. A pessoa tem deficiência de sangue. Aqui, para os estudantes de medicinas orientais, é o grande presente. Quem estuda medicina oriental sabe que aqui é onde está o problema.
Para quem dá aula, então, de medicina oriental, sabe como isso é difícil. E quanto tempo leva estudando isso daqui para você conseguir chegar numa conclusão tão específica como essa que o Vedaplus te fornece. Eu acho muito difícil. Bom, impulso. Para você conseguir fazer um negócio desse daqui, pode colocar 25 anos aí no mínimo de prática. Se conseguir chegar nisso aqui. Porque isso aqui está te dando todos os padrões. Então, os 3 pulsos, né, acima da linha o yang, abaixo da linha o yin. Acima da linha as vísceras, abaixo da linha os órgãos. Posição Kun, Guan, Ti, do lado direito. Posição Kun, Guan e Ti, do lado esquerdo. Eles têm uma visão um pouco diferente do que pelo menos eu aprendi no curso de medicina chinesa, onde no pulso esquerdo a gente considera o fígado, eles consideram o baço do pulso esquerdo. E no pulso direito eles consideram o fígado. Então aqui a gente vai ver em estado de tensão o yang do intestino grosso em estado de tensão. O yin até que está adequado, que é o pontilhado, mas o yang do intestino grosso está em estado de tensão. E vários outros sistemas em estado de deficiência. Eu vou apresentar um outro esquema, esse aqui eles consideram o esquema ayurvédico, e esse aqui o esquema pela medicina chinesa. Então, olha como já fica fácil para a gente. Aqui ele já está mostrando todo mundo que está em deficiência. Então, quem que a gente tem em deficiência aqui? A gente tem o rim, o pericárdio, o triplo aquecedor e a vesícula biliar. Esses sistemas estão em estado de deficiência. Esses meridianos, né, esses sistemas, esses órgãos que a gente entende como o órgão físico e o meridiano dele. Então, em estado de deficiência e em estado de tensão, a gente tem o intestino grosso. Tá bom? Ó, a linha azul é o yin e a linha vermelha é o yang. O yin é a morfologia, a estrutura do órgão, e a linha vermelha é a função do órgão. Às vezes a estrutura está protegida, está estável, mas a função não está legal. Como a gente tem aqui, por exemplo, uma tendência, se observar em mais detalhe, uma tendência já no esgotamento aqui do baço, por exemplo. Baço e o coração. O coração já entrando também em estado de deficiência, que eles ficam apresentados aqui. Ok? Então, o que a gente já consegue entender com essa pessoa? Essa deficiência de sangue está levando ela a não ter um metabolismo, uma digestão muito adequada. Isso eu falo por conta da deficiência do triplo aquecedor e o estado de tensão do intestino grosso. A pessoa não está conseguindo digerir totalmente e ela tem uma deficiência aqui de rim. Então, ela não consegue depurar muito bem o elemento água, não consegue eliminar bem as toxinas do organismo. Se você pegar e clicar aqui no triplo aquecedor, por exemplo, o áudio parou. Vou seguir em frente, então. Aqui, então, a gente tem os 12 meridianos. E olha que bonito. Aqui ele está apresentando a tabela com todos, quem está em deficiência, quem está em excesso. Se você clicar em um deles, eu cliquei aqui, por exemplo, no triplo aquecedor. Olha o que acontece. Ele abre para você toda a descrição do triplo aquecedor, o que ele faz, o estado que ele está e quais são os pontos principais que você deve utilizar para tratamento desse sistema, no caso. Então, olha a mão na roda que é isso daqui, gente. Principalmente, você ter isso aqui no consultório é muito legal para você mostrar para o seu paciente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente enxerga e que a pessoa que é leiga, ela não tem a visão, porque a gente passou muitos anos estudando, então já tem uma matriz mental mais adequada para esse tipo de conteúdo. A pessoa que chega no seu consultório e vai passar por um tratamento com medicina ayurvédica, medicina chinesa, ela está pouquíssimo familiarizada com isso, ela só ouviu conversa de medicina ocidental a vida inteira. Então, você mostrar isso daqui para ela, ajuda até ela entender melhor o que vai ser feito no tratamento dela. Então, ok, temos uma deficiência de sangue, deficiência de rim, deficiência de triplo aquecedor, deficiência de vesícula e um estado de tensão do intestino grosso. Vai colocando tudo na conta.
Essa outra tela, a gente está num outro módulo agora. Esse módulo aqui do pulso é chamado módulo órgão pulse, que vai apresentar o esquema ayurvédico e o esquema chinês. A gente vai para um outro módulo agora, que é um módulo que eu precisei estudar bastante a medicina ayurvédica para começar a entender, que é o módulo Nidana. Porque aqui, os conceitos da medicina ayurvédica, a gente não aprende na medicina chinesa, porque é uma outra visão, né, da medicina, mas que tem uma relação, vocês vão entender. Então, eles dividem os tecidos. O módulo Nidana é por agrupamentos. Então, aqui é o agrupamento por tecido, que eles chamam de dato. São 7 tecidos. Quais que são os 7 tecidos? O plasma, tá, que também está relacionado ao sistema linfático. Plasma, sistema linfático e fluido intersticial. Eu estou falando mais desses termos, daqui a pouco a gente vai ligar todos os pontos, tá? Fluido intersticial está aqui também. Aqui é o sangue, sem segredo, aqui é o Xue. Ok? Fácil até para quem estuda medicina chinesa. São as células sanguíneas. Aqui é a musculatura, que também está ligado bastante ao Pitta, ao Agni, que é chamado na medicina ayurvédica, que é o fogo digestivo. Está aqui. Aqui o tecido adiposo, ossos e cartilagens, tecido nervoso, esse daqui, e aqui o tecido reprodutivo. Então vamos olhar a situação aqui da nossa paciente. Qual que é a situação dela? O sistema linfático dela, o plasma, o tecido intersticial, está em deficiência. Ela não está conseguindo. O que o sistema linfático faz? O sistema linfático limpa o organismo. Esse aqui é o CAFA, tá? O sistema imunológico está aqui também. Ela não está conseguindo limpar totalmente o organismo dela. O sangue dela, como ela não está conseguindo limpar o organismo dela, muita toxina está indo para o sangue. E esse sangue vai entrando em estado de desequilíbrio, deficiência, estagnação. Quando a gente encontra esse combo aqui, ó, deficiência de rasa, mais deficiência do plasma, mais o excesso do sangue, isso aqui é o que se chama na medicina ayurvédica de AMA, é acúmulo de toxina. Isso aqui é a prova de que o organismo dessa pessoa está acumulando toxina. Tá? Mesmo que tenha sido mostrado lá atrás que ela está com 80% no metabolismo, esse 20% está ficando. Provavelmente essa pessoa ela tem um sistema digestivo forte, então ela consegue metabolizar. Mas como a gente viu, está dando muito trabalho para ela fazer isso tudo. Tanto que aqui o Agni dela está em tensão. A musculatura dela está em tensão. Essa musculatura aqui, não pensa só em musculatura esquelética, tá? É musculatura lisa, são os músculos lisos, os tecidos dos órgãos, das vísceras e também a musculatura cardíaca. Está em tensão. Começa já a ter uma deficiência aqui dos ossos e cartilagens. E o sistema nervoso, a medula óssea, também em estado de tensão. Lembra, a gente está vendo a pessoa com muito elemento sutil dentro dela. A pessoa que tem o hipervata, que tem muita coisa concentrada no sistema nervoso central, é uma pessoa que, de cara, você vai bater o olho no exame, ela tem hiperatividade mental. Essa pessoa é muito ansiosa. Está aqui, ó, tá na cara que ela é ansiosa, sistema nervoso central hiperativado. E é raro achar alguém que não seja um pouquinho ansioso hoje em dia, tá? Muito celular, muita tela, muita informação. Então, é bem comum a gente encontrar esse agravamento aqui. A gente pode chamar aqui, no caso, de uma neurastenia. Tá? O sistema nervoso, o sistema neural está bem desgastado. Quando a gente está olhando aqui em cima, no vermelho, a gente está olhando situação aguda. Quando a gente está olhando aqui embaixo, é situação crônica. Tá? O foco é fazer o quê? Você precisa melhorar o crônico. O agudo é até um pouco mais fácil de corrigir, mas o foco é consertar o crônico. Se você consertar o crônico, por reflexo, esse agudo vai começar a melhorar. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês vão compreender que o Veda Pulse, ele não é categórico no sentido de falar você tem que fazer isso. Ele vai te dar a situação. O que você vai fazer, qual método que você vai usar. Você vai usar acupuntura, alimentação, reiki, farmacologia chinesa, farmacologia ayurvédica, esse é o seu critério de escolha. Exato. O equilíbrio nesse gráfico aqui é entre o 2 e o 3. É o ideal. Mas entre o 1 e o 4 a gente vai considerar que está em equilíbrio. É o verdinho.
tá? Chegando aqui embaixo, a gente já começa a perceber que tem uma tendência. Igual, aqui ele ainda está no verde, mas eu já considero isso aqui uma deficiência. Já está muito perto do amarelo, já está muito baixa a atividade, o metabolismo desse tecido. Aqui a gente está falando de metabolismo dos tecidos, tá? Isso que é o dado pela medicina ayurvédica. Se tiver alguém que pratica medicina ayurvédica aqui no grupo, quiser compartilhar alguma informação, pode ficar à vontade, tá? Não é a minha linha principal de trabalho, eu trabalho mais com a medicina chinesa, mas, como eu falei, eu acabei estudando bastante isso daqui para poder dominar o sistema. E vamos aqui para o que todos da medicina chinesa conhecem, que são os famosos 5 elementos. Eu vou passar uma visão dos 5 elementos que eu adquiri estudando a Ayurveda e que fez muito sentido para mim. Porque eu ficava um pouco na dúvida ainda do elemento madeira, né? Ah, por que chama elemento madeira? Os outros ainda é mais fácil de entender. Mas o madeira eu ficava meio na dúvida. E eu comecei a estudar. E aí comecei a entender e a gente vai fazer uma análise. Aqui esse é o foco do nosso webinário de hoje. Entender esse gráfico aqui. Porque para quem estuda medicina chinesa, estudante de medicina chinesa ou praticante de medicina chinesa, isso aqui é o que vai te trazer mais informação. Porque essa é a sua base clínica, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro entender os 5 elementos. Pausa o que você aprendeu e absorve essa outra visão. O organismo se forma do plano mais sutil, do plano espiritual, em direção ao plano físico, correto? Não é? A nossa essência celestial, que se combina com a essência dos nossos pais e forma o nosso corpo físico. Então a gente vem lá do sutil e vai formando a matéria densa, ok? Esse nível mais sutil é o que na Ayurveda eles chamam de éter, tá? Que é o akasha. O que é esse éter, que acaba sendo o nosso madeira? O éter, ele é o espaço intersticial. O éter é o espaço entre as células, ele é o vazio que existe dentro da gente. É como se fosse a matéria escura. Tá? Dentro dessa matéria escura, dentro desse vazio, é onde correm as substâncias. E o que mais preenche esse espaço vazio? É o sangue. O sangue é o que carrega o calor dentro do organismo. Tá? É dentro desse espaço vazio, por exemplo, que vai se formar a diferença de potencial elétrico, se a gente for pensar em termos de biofísica. É onde os elétrons começam a correr de fora para dentro e de dentro para fora. Esse espaço, o éter, é por onde propaga o som, é por onde propaga a luz. Então, quando a gente está fazendo uma cromoterapia, uma musicoterapia, a gente está atuando nesse nível, tá? No nível do éter, e que é o primeiro, é por onde a energia entra no nosso sistema. E conforme a energia começa a fluir dentro desse sistema, a gente dá uma outra caracterização para ela, que a gente chama de ar. Que aí é o elemento ar, o elemento metal. É a energia já correndo dentro desse espaço do éter. Na medida em que essa energia vai correndo, ela vai causando metabolismo, ela vai causando transformações, ela vai convertendo energia, transformando, por exemplo, a energia dos alimentos. E aí é esse fluxo que a gente chama de pita, de fogo, tá? O fogo da conversão. Na medida em que você vai convertendo as substâncias, você vai formando moléculas. E essas moléculas que vão se formando, elas vão ganhando uma coesão. Você vai formar as moléculas. E a coesão do corpúsculo dessas moléculas e o nível de fluidez dessas moléculas é o que a gente chama de elemento água. E na medida em que essas moléculas vão se acoplando, se unindo umas às outras, elas vão formando as estruturas físicas, que é o que a gente chama de elemento terra, que é a solidez, é a estrutura. Ok? Então vamos fazer uma análise agora mais completa desse fluxo do sutil para o denso e quais são as patologias que surgem, as síndromes aí no meio do caminho. Então você tem um espaço vazio. Quem que vai levar calor para esse espaço vazio? É o sangue. Tá? O éter está ligado ao sangue. O fígado não está ligado ao sangue, não é o que a gente fala? Que o fígado, ele que movimenta o sangue, ele que filtra o sangue. Então o que acontece? No caso de uma deficiência de sangue, você tem uma deficiência de calor. Isso vira uma síndrome de frio. Então, essa pessoa aqui, que a gente está vendo, ela tem frio no organismo.
Ah, ela tem deficiência de sangue, a gente viu lá atrás. E o que está expresso aqui, num estado de tensão do elemento madeira, do elemento éter. Em nível psicológico, isso aqui está relacionado à raiva, à irritabilidade. Quando a gente for olhar na amnésia dela, a gente vai entender direito de onde que isso tudo aqui está vindo, de onde que vem esse agravamento todo. O fluxo está adequado, o elemento ar está adequado, o elemento fogo já está entrando aqui em estado de deficiência, o elemento água ainda está coeso e o elemento terra já está em estado de deficiência considerável aqui. No caso do elemento ar, só voltando aos fatores patógenos, o fator patógeno relacionado ao elemento madeira é o frio. Tá? O fator patógeno relacionado ao elemento ar é a secura. Então você imagina, se não tem fluidez, ou se tem uma fluidez excessiva, o tecido vai ficando seco. No caso do... E isso vai gerar o quê? Vai gerar calor. Então percebe que é sempre uma sequência, uma coisa puxa a outra. Não existe, nas medicinas orientais, não existe essa coisa isolada. Ah, você está com dor no dedinho do pé por causa de nada. Não, tem um motivo, tem um porquê, tudo tem um porquê. Aqui a gente está começando a entender melhor o porquê dessa pessoa ter o que ela tem. Então, no caso do desequilíbrio do elemento fogo, vai gerar calor. No caso do desequilíbrio do elemento água, vai gerar umidade, o acúmulo. Tá? É como se a coesão corpuscular das moléculas ela fosse se perdendo e ela fosse acumulando muita água, toxina, e acaba gerando o que a gente conhece como umidade, que está relacionada a edema, fadiga. E no caso da tensão aqui da matéria sólida, do elemento terra, isso aqui é muito comum. Eu demorei algum tempo para perceber, eu já desconfiava disso, com alguns casos aqui na clínica. Que a pessoa que tem desequilíbrio de baço, principalmente deficiência de baço, ela começa a ter tensão aqui no maxilar. Já repararam nisso? Começa a ter bruxismo, começa a ter nervosismo, dor aqui na cervical, no trapézio. Por quê? Por conta da deficiência de baço. É a matéria sólida em estado de tensão. Ela fica muito dura. E em estado de deficiência, em estado de tensão, a pessoa fica o contrário. Ela fica fadigada, ela fica flácida, ela não tem tônus muscular. Então, nesse caso que a gente está encontrando aqui é tensão e frio. Ok? E a gente observa aqui, então tem dois gráficos aqui, que é o gráfico de controle, esse de baixo, e o de contracontrole. No caso do gráfico de controle, a gente tem aqui madeira atacando terra. É bem comum essa síndrome hoje em dia, da madeira atacando terra, onde a pessoa começa a ter sintoma gastrointestinal, refluxo, gastrite, azia, má digestão, plenitude estomacal. É bem comum aqui com esse padrão, madeira atacando terra. E a terra não está tendo força suficiente para fazer o controle do elemento água. Por outro lado, aqui no contracontrole, está tão agravada a situação do elemento metal que ele está contra-atacando do elemento madeira, que ele está contra-atacando o elemento metal. Mas o elemento metal ainda está se mantendo aqui. Mais ou menos, né? Porque o que a gente viu lá? A gente viu que o intestino dela já está em estado de tensão, né? Então o yang do metal aqui, o intestino grosso, já está apresentando sinais aí desse ataque de madeira em cima dele. Está fazendo sentido, gente, ou está muito solto? Quem trabalha com medicina chinesa, quem trabalha com medicina ayurvédica, comenta aí se está fazendo sentido, se está com alguma dúvida, porque esse é o ponto central aqui da apresentação. Para você poder ter o Veda Pulse, seja na sua clínica, seja na sua escola, esse módulo Nidana, Pancha, Mahabhuta, que são os 5 elementos, ele é fundamental para você chegar no diagnóstico diferencial. Então, vou passar em frente ainda dentro do módulo Nidana. Então, no módulo Nidana, a gente tem o quê? Os Dhatu, que são os 7 tecidos, a gente tem os 5 elementos e tem os 15 subdoshas. Os 15 subdoshas, eu vou falar rapidamente sobre eles, tá? Porque se for falar sobre cada um, a gente não sai daqui hoje. Eu vou falar só sobre o que está gravado nessa pessoa e como é legal você ter esse módulo Nidana, caso você tenha o Veda Pulse, se você queira usar na clínica. Eles dividem os doshas em 5, cada dosha. Então, aqui a gente tem os 5 subdoshas Vata, subdoshas
Pitta e subdoshas kapha. Eu já facilitei aqui a situação, então vamos direto ao ponto. Aqui, o apana vayu, que eles chamam, é o Ti do aquecedor inferior. Isso aqui está ligado às excreções, tá? Especialmente o cólon. Então está ligado ao intestino delgado, especialmente cólon, bexiga e sistema reprodutor. Estado de tensão a gente encontra aqui, acúmulo. Essa pessoa não está conseguindo excretar tudo, tá? Tem acúmulo no aquecedor inferior. Aquecedor médio, estado de deficiência. E aquecedor superior, aqui o samana vayu, ele tudo que a gente está falando aqui é neural, tá? Então é a neuromodulação do sistema excretor, neuromodulação do sistema digestivo. Aqui estão as enzimas do estômago, do duodeno, da bile, está tudo aqui no samana vayu. E o vyana vayu está mais relacionado ao coração, mas também aquecedor médio, tá? Médio para superior. Aliás, esses dois aqui, o vyana vayu e o dana vayu, são aquecedor superior. Então tem uma deficiência aqui da neuromodulação do coração e da neuromodulação digestiva. Tá? Isso aqui já traz uma prova para a gente de um problema digestivo que essa pessoa tem. Essa pessoa tem um problema do sistema digestivo. Só da gente ter visto lá que tem uma deficiência do elemento terra, a gente já esperava algo assim, né? Aqui, esse subdosha está relacionado ao fogo mental, o shen, a consciência. Essa pessoa está estressada. Olha aqui, está em estado de tensão. O fogo dela está desequilibrado. E aqui a pele está entrando em estado de deficiência, a melanina, a formação de melanina, formação de vitamina D. Essa pessoa pode ter algum problema de pele já e também um pouquinho de depressão, que a gente sabe está relacionado à vitamina D. Aqui a cabeça, esse subdosha está relacionado à cabeça, que na visão da medicina ayurvédica também está relacionado ao corpo etérico e o dharma, o propósito de vida, e o fluido cérebro espinhal. Essa pessoa não está vivendo o que ela quer viver. Ela está muito longe de viver o propósito de vida dela. Dá até para a gente imaginar porque ela tem tanta raiva assim. Está muito longe de viver o que ela quer na vida dela. Aqui a lubrificação articular, se a gente for relacionar com o que a gente identificou de frio, essa pessoa já manifesta aqui no nível físico, está prestes a manifestar no nível físico, né, o acúmulo de frio nas articulações, algum tipo de artrite, dor articular, doença autoimune, por exemplo, que aí vai estar relacionado ao avalambaka kapha, que é esse aqui, que controla os linfócitos T, as reações psicossomáticas. Aqui é a central do sistema imunológico, esse subdosha. Essa pessoa tem um desequilíbrio do sistema imunológico dela. Tá? Ela não está funcionando legal o sistema imunológico dela, está acumulando muita toxina, o sistema digestivo está prejudicado. Então, vamos em frente e vamos ver o que mais que dá para a gente aprender sobre essa pessoa. Eu tenho aqui na minha clínica o módulo herbal. Tá? Existem vários módulos. Aqui a gente já está na parte de resultados, recomendações, aliás. No módulo herbal, existe aqui uma medida de qual erva está mais adaptada para essa pessoa. É uma medida numérica mesmo. Tá? Quanto maior o número, mais adequada está a erva para essa pessoa. Então eu uso esse módulo, às vezes, para escolher fitoterapia, às vezes para fazer alguma indicação de chá, por exemplo, para essa pessoa tomar. Olha, bebe chá disso daqui, porque no sistema está dando que é a melhor coisa que tem para você. Às vezes a gente não encontra essas ervas. Dá para dividir aqui por ervas da Ayurveda, ervas da medicina chinesa, ervas até da medicina, por exemplo, ortomolecular, né? Onde você vai escolher, em termos da medicina ocidental, o que cada erva faz, você consegue selecionar. Então, esse módulo aqui é um dos módulos que eu considero fantástico. Tem vários outros. Tem módulo de alimentação, tem módulo de suplemento, que a gente ainda precisa estudar aqui para entrar com a farmacologia chinesa aqui dentro. Tem módulo de yoga, quais são as melhores posições de yoga. Tem módulo de sauna russa, que tipo de sauna que essa pessoa deve fazer. Então, as recomendações são muitas. Eu coloquei só esse módulo de recomendação aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto que esse sistema pode nos ajudar na hora de definir qual vai ser o tratamento. Tá? Então, vou em direção agora à conclusão desse caso, onde a gente vai ver o que, no fundo, essa pessoa chegou até aqui e o que ela me falou. Só antes disso, vamos falar do Veda Genetics. O Veda Genetics, ele também apresenta um número que define se aquele gene está em estado de polimorfismo ou não.
E esse número a gente considera que ele está em estado de polimorfismo quando o número é acima de 200. Tá? Quando o gene apresenta um número acima de 200, ele está em estado de polimorfismo. E aqui a gente encontrou 5 genes em estado de polimorfismo. Um deles é aquele que eu falei, né? O MTHFR. Então vamos ver aqui. Esses dois, normalmente eles aparecem juntos, F2 e F5. Eles estão ligados à coagulação sanguínea, trombose, a trombofilia que gera trombose. Então vocês percebem que para a medicina ocidental, que utiliza esses termos, isso está totalmente relacionado com aquela deficiência de sangue que a gente viu, e provavelmente um estado de estagnação do fígado, que era aquele estado de tensão do elemento madeira, que se reflete também na deficiência da vesícula biliar, que foi apresentada lá atrás. Então isso tudo vai causar desordens no nível sanguíneo, como coagulação sanguínea, por exemplo, trombose. O GSTM1 e GSTM2 é a glutationa S-transferase. Esse termo é bem técnico, então eu reduzi só para poder apresentar aqui, tá? Esses dois genes, eles também andam em turminha, andam agrupados. Eles fazem o quê? Eles produzem enzimas que ajudam o organismo a neutralizar toxinas. Então, ele faz essa função de desintoxicação do organismo. Então, olha que legal. A gente está vendo aqui, agora em nível genético, exatamente aquilo que a gente viu no nível energético. Ela não está produzindo isso daqui. Então, quando esse gene está em polimorfismo, o organismo não produz a enzima para neutralizar as toxinas. Então, ela começa a ter acúmulo de toxina. E, por consequência, aí a gente vai ter aqui o MTHFR, que ele está relacionado a inflamações e funções vasculares. Sumiu a palavra aqui, mas são funções vasculares. Então, ele controla os vasos, a pressão sanguínea e as inflamações. Essa pessoa tem inflamações e disfunções vasculares. Ok? Então, percebem como deu para ver por todos os ângulos, quase todos os ângulos, como que essa pessoa está, olhando pelo nível energético, pelo nível de tecido, pelo nível de 5 elementos e até pelo nível dos termos da medicina ocidental e como tudo está alinhado. Agora vamos ver se está alinhado com o que a pessoa falou, né? Que é a parte mais importante. Então, vamos lá. Essa pessoa é uma mulher. Tá? Então, desordens sanguíneas são muito comuns em mulheres. A gente já espera, ainda mais no mundo ocidental, que não utiliza recursos para cuidar adequadamente do ciclo menstrual feminino. Todo ciclo menstrual feminino causa duas coisas. Estagnação de fígado, porque o sangue fica estagnado no útero. Seguido por uma deficiência de sangue, porque o sangue é eliminado e que causa uma deficiência de baço. Então, é exatamente o que a gente viu nessa pessoa. É o fígado em excesso, estagnado, já gerando vento. Eu vou considerar e vou falar por quê. Já gerando vento, fígado estagnado gerando vento, e o baço em deficiência. Então, essa mulher tem 37 anos, solteira. O IMC dela, essa é uma informação que o sistema já entrega para a gente também, 19,8, ela está abaixo do peso, tá? Um pouquinho anêmica até. E a matriz mental, isso aqui para as medicinas holísticas é algo que eu utilizo na minha terapia, tá? Tem gente que não acredita, tem gente que acha que não faz sentido, eu utilizo porque para mim faz muito sentido e eu vou explicar aqui para vocês porque que nesse caso eu quis colocar. Então essa pessoa ela tem o Sol em Gêmeos, isso já traz para a gente a informação de que ela é uma pessoa muito mental, tem muita atividade mental. Todo geminiano é assim, tá? Muito elemento éter, elemento ar, em excesso. O eixo metal-madeira é sempre um assunto para o geminiano, que inclusive todo geminiano a gente considera que tem um pouquinho de deficiência de vesícula. Geminiano, libriano e aquariano. Tem dificuldade de decidir. Pensa demais, decide de menos. Desafio de vida, ela tem o 5, tá? Dentro da matriz mental, que é o desafio do movimento. Essa pessoa precisa de muita movimentação, muita circulação, ela gera muita descarga elétrica dentro dela. E aqui, pela visão do calendário maia, a gente tem o Kim 92, que é o humano magnético amarelo, que está muito relacionado a uma necessidade de livre-arbítrio e atração magnética. Ela trai muita descarga elétrica para dentro dela, tá? Então ela precisa se movimentar, essa pessoa, e acalmar a mente dela. Vamos à queixa. Ela chegou aqui e falou o quê? Mateus, eu sou muito ansiosa, estressada, estou muito fadigada, tá? Não durmo direito, insônia, emagreci demais nos últimos tempos, fico com muito medo,
Vamos colocar a pandemia na conta aqui, tá? Do medo dela. É bem recente esse caso, faz nem um mês que a gente fez esse exame. Ela tem tontura, e aqui está a resposta do porquê que eu coloquei que essa estagnação de fígado já está gerando vento, por causa dessa tontura. A gastrite, diarreia, o intestino muito solto, sensação de frio nos membros, alimentação fria, pouca sede, fome excessiva, vitiligo, alopécia, lombalgia, sacralgia, fluxo menstrual intenso, com cólicas intensas, fissura anal e doença de Crohn, diagnosticada quando ela tinha 14 anos. Então fazem aí 13 anos que ela é tratada, faz uso hoje de medicamento biológico, anti-TNF, para controlar a inflamação intestinal. E eu coloquei um pouquinho do histórico dela. Ela é a primeira filha de 5 irmãos, sendo que foram 2 do primeiro casamento e 3 do segundo casamento da mãe. Os pais se separaram quando ela tinha 5 anos de idade e ela detestava o padrasto dela. Conseguiram enxergar a pessoa? Alguém acha que está fazendo sentido? Está fazendo relação com o Veda Pulse e o que ela manifesta? Ok. Encaixa tudo, né? Bem legal, não é? E aí, o meu trabalho aqui que a gente faz na clínica é gerar um resultado, né? Um relatório do que a gente identificou com isso tudo e entregar para o paciente e fazer o tratamento. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é tudo isso. Então, o diagnóstico e o tratamento. Como que a gente vai fazer o tratamento dessa pessoa? Diagnóstico. O que essa pessoa tem? Vata Pitta, deficiência de sangue, tem frio dentro dela. A gente já tinha confirmado até. Madeira atacando terra e metal. Deficiência de sangue, deficiência de Xue, que a gente chama na medicina chinesa. Estagnação de ti do fígado, gerando vento. Deficiência de baço, que é aquela deficiência do elemento terra. Acúmulo de... Eu vou trocar aqui, eu tinha alterado, mas ficou umidade. Eu não vou considerar umidade, aqui eu vou considerar vento frio, tá? Acúmulo de vento frio no aquecedor médio e inferior. Então essa pessoa ela tem gastrite, ela tem queimação e ela tem inflamação intestinal. Quando tem frio no intestino, o principal sintoma é diarreia, que é uma coisa que ela tem, intestino muito solto. E aí a gente vai ver, eu coloquei até na anamnese a alimentação dela. Ela tem uma alimentação completamente fria, essa pessoa. Ela adora comer banana, abacate, berinjela, adora tomar chá de hortelã, comer alface, salada, é só coisa fria. Então, me parece, essa pessoa tem um metabolismo bom, em vista um organismo forte, em vista de tudo que ela faz de errado com a alimentação dela. Essa situação que ela passou com o padrasto, né, muita raiva, a mãe se separou do pai com 5 anos de idade, isso acumula muita raiva. Isso começa a gerar essa estagnação de ti do fígado. E vamos entender, ela nem falou isso, mas eu vou entender que provavelmente ela não pôde fazer as coisas que ela queria. Se expressar de maneira livre, ter o livre-arbítrio dela, fazer o que ela queria, principalmente na adolescência, que foi essa fase quando começou a desenvolver a doença de Crohn. 13, 14 anos, é quando a gente está aprendendo a dizer não para o mundo, e sim para o que a gente quer. E ela provavelmente não teve essa capacidade de desenvolver isso, ou o meio não favoreceu, e ela acabou gerando essa estagnação de fígado e também de vesícula, que agora está uma deficiência de vesícula, que é a dificuldade de tomar decisão, e de mudar, e de seguir o próprio caminho. E aí acontece que ela não está vivendo o propósito de vida dela. Então começa a gerar essa série de... toda essa sintomatologia e essa síndrome que a gente está enxergando aqui. E como fazer o tratamento dessa pessoa? Eu vou colocar aqui uma dietoterapia que eu estou colocando com base no que eu conheço. Se vocês adquirirem um módulo dieta da Veda Pulse, ele vai dar uma coisa muito mais completa do que eu estou colocando aqui. Tá? Ele vai colocar inúmeros alimentos indicados, vegetais, animais, alimentação marinha, enfim.
alimentação adaptável e a alimentação contraindicada. Eu vou colocar aqui o seguinte, o que essa pessoa tem que fazer? Evitar alimentos crus, frios e úmidos. Tá? Vamos limpar o organismo dela. Então vai evitar menta, hibisco, banana, abacate, alface, berinjela, pepino. Isso vai tirar da alimentação dela. Se possível, eliminar. Pelo menos durante uns 15 dias. E vai consumir o quê? Ervas e alimentos preparados, cozidos de preferência, de temperatura morna. Quando a gente fala temperatura morna pelas medicinas orientais, a gente não está falando que o alimento está quente, tá morno, esquentou no micro-ondas, não é isso. É que a natureza do alimento é quente, ou da erva, e que nutrem o sangue. Ela tem deficiência de sangue, a gente precisa nutrir o sangue dessa pessoa e eliminar também umidade e vento, tá? Então eu recomendei aqui para ela canela. Se quiser comer a banana, às vezes a pessoa tem o hábito, eu gosto muito de comer banana e tal, eu tenho o hábito de comer todo dia, não vou conseguir parar. Se você fala para a pessoa parar, ela para de vir no seu consultório. Então você precisa dar uma alternativa para ela. E a alternativa é o quê? Come a sua banana, mas come com canela. Põe bastante canela para aquecer. O principal dessa história toda aqui para ela é o cardamomo. O cardamomo, ele tem uma função importantíssima no sistema digestivo, pelo sabor, pela temperatura. Se tivesse que prescrever só uma coisa de alimentação para ela aqui, seria cardamomo, tá? Eu coloquei algumas outras aqui que nutrem o sangue também, agrião, alcaparra, ovo caipira, milho, beterraba, espinafre, batata doce, chá de cavalinha e chá de erva doce também cai muito bem para ela. Psicoterapia e estilo de vida. O cardamomo, Kátia, você pode comprar tanto em pó, mas tem gente que tem ele vende tanto em pó como a sementinha dele, que aí tem que macerar. Eu uso o cardamomo, em geral, nos alimentos, no arroz eu gosto de colocar, mas dá para colocar em quase tudo, especialmente em legume cozido, fica uma delícia. Pode até tomar o cardamomo, tem gente que põe cardamomo no café, mistura cardamomo com café para neutralizar os efeitos tóxicos do café. Tem muitas formas de consumir o cardamomo. O Google pode te responder com mais informações do que eu estou dando, tá? Mas essas seriam as mais fáceis. Psicoterapia e estilo de vida. Eu vou falar um pouco aqui sobre como fazer intervenções com a psicoterapia e no estilo de vida com base na medicina taoísta, na psicologia taoísta. Então vamos entender a situação dessa pessoa. Com 5 anos de idade, a mãe dela separou do pai. Ficou ela e a irmã. A mãe dela começou a se relacionar com um cara que ela detestava. E provavelmente isso gerou muita raiva dentro dela, frustração. Está tudo relacionado aqui, ó, ao elemento madeira. E o que vai atacar e enfraquecer o elemento metal, que vai se refletir lá na inflamação do intestino dela. Então, qual que é a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa aceitar o passado, entender que aquilo não vai mudar, foi daquele jeito, pronto, acabou. Aceita, tá? Aceita que dói menos, como dizem. Aceita porque isso vai começar a regular o Po, que é a alma corpórea. Vai começar a respirar mais fácil. Vai começar a fazer a energia fluir nos 3 aquecedores. Ela tem deficiência no triplo aquecedor. A energia não flui. Ela não respira direito. Tá? É uma das principais causas de estagnação e deficiência do triplo aquecedor. As pessoas não respiram. Respira só aqui. O diafragma fica parado. Só borrifando fogo. Precisa respirar completo. Fazer pranayama. Exercício de respiração. E aceitar o passado. Eu recomendo bastante uma tecnologia de cura chamada Ho'oponopono nesses casos também. Respira e faz Ho'oponopono. Respira e faz Ho'oponopono. Deita a pessoa na maca, coloca a pintura nela e dá essa orientação. Fica aí respirando, fazendo Ho'oponopono, até você aceitar. E já vem junto esse perdoar e desapegar. Perdoar essas pessoas, perdoar o padrasto, perdoar a mãe, perdoar principalmente a si mesma por ter vivido essas coisas. Para quê? Para desbloquear o rumo, desbloquear a alma etérea. Está tentando enviar a informação do propósito de vida e a pessoa não acessa, porque fica com tanta não aceitação, tanta reatividade, tanta mágoa, ressentimento, que não acessa o próprio propósito. E entra nesse estado infinito de julgamento. Então, reduzir o julgamento, reduzir a atividade mental para começar a regular o baço, diminuir rede social, diminuir excesso de atividade intelectual, e mais para o corpo, tá?
focar no próprio propósito de vida. O que você quer manifestar na sua vida? O que você quer? Constrói aí a sua vida ideal, faz um plano, faz um projeto. Quando a gente começa a fazer isso, começa a alinhar o quê? Começa a alinhar o ego com a alma. A alma corpórea começa a ganhar espaço, começa a ganhar campo, começa a ganhar presença. E o propósito de vida, o projeto de vida pode se manifestar quando tem alinhamento da mente inferior com a mente superior. Esses são conceitos bem comuns das medicinas orientais. Precisa desenvolver hobbies para relaxar esse Shen, relaxar, começar a ter alegria. Nada no discurso da pessoa tem alegria. Nada na estrutura energética dela não mostra alegria, satisfação. E praticar alongamento, yoga, qigong. O alongamento, o yoga, o qigong, quando bem feito, feito com a respiração adequada, ele começa a liberar a tensão dos tendões, que são parte do elemento madeira, parte do elemento éter. Precisa liberar a tensão. Para quê? Para fluir sangue, para quebrar a estagnação de sangue. Então essas são as principais recomendações para essa pessoa em relação à psicoterapia e estilo de vida. Eu gosto da psicoterapia de fazer uma coisa bem direcionada, tá? A minha metodologia, eu jogo mais para o lado do taoísmo, onde a gente conduz um pouco mais a pessoa, não fica tão passivo em relação à pessoa, esperando ela achar a resposta. A gente dá um empurrãozinho para ter resultado mais rápido. Fitoterapia. Eu trabalho bastante com a farmacologia chinesa e vou deixar aqui algumas contribuições em relação a esse caso e recomendações. Como eu comecei a estudar medicina ayurvédica também, coloquei até um recurso da medicina ayurvédica aqui, que é a Haridra Kumari, que é açafrão, aloe e ghee. Isso aqui é uma coisa bem simples, que dá para comprar na internet. É um remédio. Os remédios da medicina ayurvédica, eles em geral são simples, tá? Eles não têm tantas ervas quanto da medicina chinesa. Em geral, eles são simples. E esse aqui, ele vai atuar lá no apanavaio, que é o aquecedor inferior. Ele vai ajudar a limpar o aquecedor inferior, quebrar a estagnação de sangue e aquecer. O açafrão aquece. E produzir tecido de melhor qualidade, que a ghee ajuda a fazer isso. A ghee é manteiga clarificada, tá? E o aloe ajuda a quebrar a estagnação de sangue, ajuda a lubrificar o intestino. Então o Haridra Kumari, legal que ela tome de manhã, 25, 50 gramas mais ou menos assim, diluído em água quente, em jejum. O Huoxian Zen Chuan é uma fórmula que eu recomendei para ela, que trata exatamente vento frio no sistema digestivo. Tá? É uma fórmula específica para isso, que tonifica o tecido baço e do estômago, regula o sistema digestivo e expulsa esse fator patógeno. Então, qual que é a metodologia que eu utilizo para o tratamento dela? Primeiro passo, Huoxian Zen Chuan e Haridra Kumari. Limpando, regulando o intestino, a gente vai lá para o segundo passo, que é a causa do problema mesmo. Então, a gente vai primeiro estacionar o problema, limpar, remover o fator patógeno. Eu uso essa metodologia. Limpa, corrige, tonifica. Então, limpa com o quê? Com o Huoxian Zen Chuan. Corrige com o quê? Com fórmulas que tem o Dangui, que é a Angelica sinensis, que também é conhecida como o ginseng da mulher, tá? O ginseng feminino, que faz o quê? Acalma o fígado, tonifica o baço, produz sangue, regula o aquecedor médio, regula a menstruação. Tá? Então, trabalharei no segundo momento com o Dangui e Angelica sinensis, e podendo também, num terceiro momento, ou ao invés do Dangui, o Crataegus, que é uma erva que quebra a estagnação de sangue e atua no sistema digestivo. Ela tem uma boa afinidade pelo baço, pelo estômago. Então, ela quebra a estagnação de sangue, vai ajudar a gente a reduzir, por exemplo, o polimorfismo daqueles genes que a gente verificou, F2 e F5, para ela não ter trombose. Acupuntura, bexiga 15, coração, bexiga 17, diafragma, que também é o sangue, bexiga 20, baço, estômago, bexiga 20 e 21, e o bexiga 25, que é o intestino. Podia até colocar aqui o bexiga 23 também, que é o baço, contribui. E pode pôr a segunda linha desse meridiano das costas. No ventral, baço 2, baço 3, rim 3, rim 7, estômago 40. Isso tudo, se vocês observarem, é para tonificar e eliminar fator patógeno. Eliminar a umidade, F8 aqui para regular o sangue, TA5 para eliminar o vento do aquecedor, do triplo aquecedor, estômago 25 para regular o intestino e o BC12 para regular as vísceras.
moxa na região lombar para aquecer esse aquecedor inferior, moxa no BP3, BP2, BP6 e estômago 36, para levar calor para dentro do sistema digestivo, preencher esse sistema digestivo com calor, para eliminar esses fatores patógenos e ajustar o funcionamento do sistema digestivo dessa pessoa. Outros módulos que existem no Veda Pulse, então o módulo de chakras, eu não tenho esse módulo aqui, mas é um módulo maravilhoso para quem trabalha com Reiki, por exemplo. Na medicina chinesa a gente usa também, e a gente tem os 7 centros de energia pela medicina chinesa, a medicina ayurvédica usa mais como chakra mesmo. O campo de energia, como que está a distribuição de calor e de energia no organismo dessa pessoa. Osteopatia, para quem trabalha, por exemplo, com quiropraxia, fisioterapia, esse módulo aqui é magnífico, porque ele já vai te dar aí qual vértebra está em estado de tensão, qual está em estado de deficiência, qual está em estado de tendência à deficiência. Esse aqui é o módulo de alimentação, coloquei ele aqui como exemplo, onde mostra a alimentação no verdinho a mais adequada, a amarela que é adaptável e a vermelha que é a contraindicada. E esse módulo fantástico, que é o módulo de musicoterapia, onde só de fazer a análise com Veda Pulse vai ser composta uma melodia específica para a pessoa e que você pode extrair em arquivo MIDI, você pode deixar tocando para ela enquanto ela está, por exemplo, na maca com acupuntura, você pode deixar tocando essas notas que vão atuar na harmonização nesses níveis mais sutis. Ou para quem trabalha realmente com musicoterapia, você pode extrair um arquivo daqui, colocar num programa de produção musical e criar a música que você quiser, seja para si mesmo, seja para os seus pacientes. Imagina que legal, o paciente vem passar com você, sai uma melodia para ele, uma música que ele pode ouvir enquanto ele dorme, por exemplo, e ele vai estar se tratando. Esses são alguns dos módulos. Tem o módulo de suplemento, tem o módulo de ervas, como eu mostrei, tem o módulo de yoga, tem o módulo de pontos de acupuntura. São muitos módulos, não dá para eu falar todos aqui hoje. A ideia é que essa apresentação, esse webinário, seja mais uma introdução ao Veda Pulse. Então, no geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agora vou abrir para perguntas, fiquem à vontade para tirar dúvidas. A gente faz esse exame aqui na clínica. Para comprar o Veda Pulse, também é só falar com a nossa empresa de representação comercial, que a gente está trazendo o Veda Pulse para o Brasil. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, da Letícia. O Veda Pulse na prevenção de doenças, né, especialmente do Covid, que é o que a gente mais tem ouvido. Na prevenção de doenças, a gente vai olhar lá atrás, nesse módulo aqui, como eu falei sobre o Covid. Aqui a gente vai ver o estado do sistema imunológico. Aqui. Aqui a gente vê o estado do sistema imunológico. O sistema imunológico foi declarado, inclusive pela China, quem quiser procurar na internet vai encontrar bastante isso, algumas fórmulas principais para tratamento e prevenção do Covid. A principal delas, astragalos. Vocês acham em qualquer lugar essa erva, tá? Qualquer farmácia de manipulação tem. Eu uso uma que vem importada direto da China pela Taimin, é uma fórmula que chama Shen Tuan. O astragalos faz o quê? Ele tonifica pulmão e baço. Então, você tomando astragalos, por exemplo, tonificando o pulmão e o baço, ele é um tônico de energia. Ele também é conhecido como uma erva que aumenta a longevidade. Ela já está bem estudada, o astragalos, e aos poucos a nutrologia, a medicina ocidental está começando a utilizar. Eu uso bastante aqui na clínica como tônico de energia e como erva superior. Às vezes a gente chega no final do tratamento, já eliminou o fator patógeno, corrigiu o desequilíbrio, vai fazer o que agora? Vai tomar tônico de energia para não ficar mais doente. Então, no caso, a minha família toda aqui toma Ganoderma e astragalos. Tomando Ganoderma e astragalos, a chance de você ficar doente é muito pequena. Lógico, se você já tiver um desequilíbrio de base, aí a chance fica um pouco maior. Outra pergunta, qual que é o valor do Veda Pulse? O Veda Pulse, como é que funciona, Nathalie? Ou Nathalie? O Veda Pulse, você adquire ele por módulos.
Então, vamos lá. Qual que é o módulo básico? Que é esse Academic aqui. O módulo Academic, ele já vai vir o módulo Academic e o equipamento, tá? O equipamento, não sei se vocês viram a fotinho aqui, é esse aqui, tá? Ele é bem pequenininho, gente. É do tamanho de uma caixa de sapato, vem uma caixa super bonitinha. Ele é do tamanho de um modem, menor que um notebook. Então, ele vem todo prontinho assim, o equipamento e o módulo acadêmico. Ele custa, atualmente, $510, tá? E aí, dependendo do que você quiser, vão adicionar outros módulos. Cada módulo tem um valor específico, tá? Varia aí de $300 a $600 cada módulo. Existem equipamentos também que eles vendem, por exemplo, um laser que a gente pode usar em acupuntura, por exemplo, que é de frequências extremamente altas, é de excelente qualidade. E aí, por exemplo, aqui é o módulo acadêmico. O que você vai ter no módulo acadêmico? O HRV, você vai ter aqui já... Então, vai muito de você estudar. Porque se você estuda, como eu falei, você já sabe, só de bater aqui, muita coisa sobre a pessoa. Aí você vai estudando o sistema. E como é que faz para estudar o sistema? Tá tudo na internet, gente. Tá muito fácil. Tá tudo em inglês, mas é só jogar no Google Tradutor. Então, você coloca... Entra no site do Vedapulse, que é o vedapulse.com. Vedapulse.com. Obrigado, doutor Osni. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. O doutor Osni é médico, formado na medicina ocidental, trabalha com medicina chinesa, colocou aí há mais de 25 anos. Que bom que gostou. Então, aqui no módulo acadêmico, você vai ter até aqui, ó, já. Toda essa descrição você já vai ter. Das funções, o que está acontecendo de maneira geral. Se você quiser informações mais específicas, aí você vai para o módulo Constitution, que vai te dar aqui o balance, por exemplo, os main índices, esse já é um outro módulo. O módulo Organ Pulse, você pode montar do jeito que você quiser. Ah, Matheus, eu trabalho só com Reiki, eu quero só o módulo bioenergia, que é aquele dos chakras e do campo de energia. Ok, só aquele e o básico. Ah, eu trabalho só com medicina chinesa, esse órgão pulse aqui já me resolve, que está dentro do... Então, você adquire ele. Eu adquiri, a primeira vez, eu adquiri o órgão pulse e o acadêmico. Depois, eu percebi que seria legal eu ter o Nidana, porque o Nidana ia me dar esse diagnóstico diferencial, os 5 elementos, e também o de ervas. Aí eu adquiri o de ervas. Então, é uma coisa bem tranquila. A forma de envio, de recebimento, você recebe na sua casa. Eles cobram um valor adicional de $250 se você quiser que já seja feito todo o desembaraço aduaneiro. Então, o equipamento chega para você já com todos os impostos pagos. Que, na minha opinião, é o mais fácil, é o modo mais fácil. Você não ter que contratar contador para calcular a DARF em cima do valor que você pagou por ser um equipamento importado. Então, é basicamente isso. Consegui responder sua pergunta, Nathalie? Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Rodrigo estava aí, meu colega de curso de acupuntura, estudamos juntos, hoje ele é professor lá na ETOSP. Bom, se não temos... A cada quanto tempo é refeito esse exame? Você pode refazer o exame, Eliane, quantas vezes você quiser. Se você quiser fazer antes da sessão e depois da sessão, você pode fazer. O ideal, como eu trabalho com as fórmulas magistrais, eu gosto de ver o efeito da fórmula. Então, eu normalmente faço 3 vezes. O meu tratamento ele é rápido, o tratamento que eu faço, que é bem focado. Então, eu faço no começo, no meio e no final. Ou, às vezes, só no começo e no final do tratamento. No caso, por exemplo, de uma escola de acupuntura, né? Você pode fazer toda semana, se você quiser. Está com um paciente, por exemplo, fazendo acupuntura toda semana. Você adquirindo o equipamento, pode fazer toda vez que ele vier no seu consultório. Módulo direcionado para performance esportiva. Eu tenho alguns casos aqui, Rodrigo, de esportistas, e que é interessante a gente considerar bastante aquele total power. Por exemplo, teve uma pessoa que veio aqui, que é um triatleta amador.
E esse triatleta amador estava reclamando de algumas dores e tal. E quando eu fui ver o exame dele, o Total Power deu 1.500, 1.700. Eu achei muito baixo aquilo para alguém que faz tanta atividade física. Então, o foco do tratamento dele foi o quê? Aumentar o grau de energia dele. Mesmo que estivesse 1.500, 1.700, está relativamente adequado, essa pessoa usa muita energia. E ainda trabalhava na área de segurança, então, estado de tensão. Você pode usar na área esportiva, Rodrigo, de uma maneira bem geral mesmo, da forma como a gente faz na medicina chinesa. Você vai analisar qual que é a síndrome da pessoa, qual que é o desequilíbrio, e colocar ênfase em alguma coisa. Vamos supor, ali a gente tem no módulo Nidana, a gente tem uma parte só de ossos e cartilagens, tá? Tecido adiposo. Você pode focar naquilo, verificar se está num estado legal, porque é muito comum nessa área da performance esportiva a pessoa começar a ter desgaste de cartilagem, desgaste óssea, porque é muito impacto. Então você pode focar uma terapia ali, com ervas, com acupuntura, com dietoterapia. O próprio sistema pode te fornecer isso. Se você quiser, por exemplo, adquirir o módulo para alimentação, fica super fácil você fazer uma prescrição para nutrólogos, por exemplo, para quem trabalha com nutrição, que tem uma visão bem diferente e na minha percepção é bem menos efetiva do que a dietoterapia oriental. É bem legal você ter isso. Tem gente que vai chegar no seu consultório e ela vai querer um direcionamento, às vezes, para ela mesma se cuidar. E se você tiver, por exemplo, módulo de alimentação e você entregar para a pessoa, o tratamento vai ser tão efetivo. Na medicina chinesa, a gente entende que, assim, acabou que se popularizou muito a acupuntura. Mas a acupuntura é um dos últimos recursos da medicina chinesa. Antes de chegar na acupuntura, a gente faz dietoterapia, a gente faz fitoterapia. Então, tudo isso vem como uma base para você não precisar ficar fazendo tanta intervenção na pessoa. A ideia, a Jéssica perguntou aqui sobre prevenção, né? A ideia é que a gente chegue num lugar com a medicina. Isso até ocorreu há muitos anos atrás. Houve uma dinastia na China onde a medicina se desenvolveu muito. E que ocorria o seguinte: o médico seria processado, o médico poderia ser processado. Tinha os médicos das vilas, né? O médico da vila poderia ser processado se alguém ficasse doente. É o contrário do que a gente tem hoje. Então, o Veda Pulse, ele ajuda a gente a caminhar nessa direção. A você desmedicalizar a pessoa, até chegar no ponto onde você vai entregar só a dietoterapia e falar, olha, para o seu padrão constitucional, é isso aqui que vai te fazer não ficar doente. Além de tomar astragalos e ganoderma. Que esse aí eu dou para 80% dos pacientes no final do tratamento, vou tomar um dos dois. Ficar com algum tônico para prevenção. Por outro lado, o Veda Pulse ele vai te dar muitas opções de ervas. Às vezes uma erva que a pessoa acha perto da casa dela, um alimento que vai ajudar, por exemplo, a controlar a diabetes, a equilibrar o baço. E nesse sentido vamos. Pessoal, foram quase já 2 horas de webinário. Se quiserem colocar mais alguma dúvida aqui, eu respondo. Se não, agradeço a presença de todos. Agradeço de terem ficado aqui até o final. E assim encerramos a nossa apresentação. Deixo aqui os meus contatos à disposição. WhatsApp 970855204. O meu WhatsApp pessoal 998460407. E o meu e-mail mateus@salosprax.com. Eu vou deixar aqui aberto para todos os participantes que quiserem encaminhar um paciente ou virem fazer o exame. Eu vou fazer de maneira gratuita para todos os participantes que estiveram aqui hoje um exame do Veda Pulse, seja para um paciente seu ou para você que participou desse webinário e ficou curioso, quer conhecer. Pode vir até a clínica, vai ser uma alegria te receber. Boa noite e bom descanso a todos.